Amém, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Estamos aqui para mais um vídeo, em nome de Jesus, amém? Quero falar nesse vídeo sobre a declaração de fé das Assembleias de Deus, amém? A pergunta é, em que crê a Assembleia de Deus? Então nós vamos ver aqui o cremos assembleiano, amém? Ou seja, o nisto cremos. Primeiro, cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática para a vida e o caráter cristão, de acordo com segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. Segundo, cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Mateus, capítulo 28, versículo 19, Marcos, capítulo 12, versículo 29, Gênesis, capítulo 1, versículo 1, também o capítulo 2, versículo 7, Hebreus, capítulo 11, versículo 3 e Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Cremos, terceiro, no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. João capítulo 3, versículos 16 ao 18, Romanos 1, versículo 3 e 4, Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus 1 e 23, Hebreus 10 e 12, Romanos 8 e 34 e Atos 1 e versículo 9. Quarto, cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas, continua guiando o seu povo, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 17, Romanos 8 e 2, João 16 e 11, Tito 3 e 5, 2 Pedro 1 e 21 e João capítulo 16, versículo 13. Quinto, cremos na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3 e 23, Atos 3 e 19. Sexto, cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem aceito no reino dos céus. João, capítulo 3, versículos 3 ao 8 e Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Sétimo, cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos capítulo 10, versículo 43, Romanos 10 e 13, Romanos 3, 24 ao 26, Hebreus 7, 25 e também capítulo 5, versículo 9. Oitavo, cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. 1 aos Coríntios 12, 27, João capítulo 4, 23, 1 Timóteo capítulo 3, 15, Hebreus 12, 23, Apocalipse 22, 27. 22, 17.
Nono, cremos no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, Romanos 6, do versículo 1 ao 6, e Colossenses 2 e 12. Décimo, cremos na necessidade, na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1 e 15. 11º, cremos no batismo no Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade, Atos 1 e 5, Atos 2 e 4, Atos 10, 44 ao 46 e Atos 19, do 1 ao 7. 12º, cremos na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade, para o que for útil. 1 aos Coríntios 12, do 1 ao 12. 13, cremos na segunda vinda de Cristo em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação. A segunda, visível e corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 aos Tessalonicenses 4, 16 e 17. 1 aos Coríntios 15, do 51